A crença em um único Deus é conhecida como monoteísmo, derivando das palavras gregas monos, significando único, singular, e theos, significando Deus. Aqueles que não aceitam o monoteísmo podem ser classificados em diferentes categorias. Ateístas, que negam a existência de Deus. Agnósticos, que afirmam que a existência de Deus é desconhecida e provavelmente incognoscível. Panteístas, que equiparam Deus à natureza ou às forças do universo. Ou politeístas, que acreditam em mais de um Deus. O diteísmo, crença em 2 deuses, e o triteísmo, crença em 3 deuses, são formas de politeísmo. Entre as principais religiões do mundo, 3 são monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Contudo, dentro do cristianismo, há divergências em relação à natureza da divindade. Os trinitarianos sustentam que existem 3 pessoas distintas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ainda assim, um único Deus. No trinitarianismo, há 2 tendências extremas. Alguns enfatizam a unidade de Deus sem desenvolver uma compreensão cuidadosa das 3 pessoas distintas da divindade, enquanto outros destacam a triplicidade da Trindade, chegando a acreditar em 3 seres autoconscientes, o que essencialmente se aproxima do triteísmo. Além do trinitarianismo, há a doutrina do binitarianismo, que não considera o Espírito Santo como uma pessoa separada, mas afirma a existência de 2 pessoas na divindade. Muitos monoteístas argumentam que tanto o trinitarianismo quanto o binitarianismo enfraquecem o monoteísmo estrito ensinado na Bíblia, insistindo que a divindade não pode ser dividida em pessoas e que Deus é absolutamente uno. Os defensores do monoteísmo estrito se dividem em 2 categorias distintas. Uma delas afirma que existe apenas um Deus e, ao fazer isso, nega, de alguma forma, a perfeita divindade de Jesus Cristo. Na história da Igreja primitiva, essa perspectiva foi defendida por grupos como os monarquistas dinâmicos, liderados por Paulo de Samosata, e pelos arianos, liderados por Ário. Esses grupos colocavam Jesus em uma posição de um Deus criado, subordinado, um Deus filho ou semideus. A segunda categoria dos verdadeiros monoteístas acredita em um Deus, mas além disso, crê que a plenitude de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações, modos, funções e relacionamentos que o único Deus tem exibido ao homem. Na Igreja primitiva, líderes como Noeto, Práxias e Sabélio sustentavam esse ponto de vista, sendo frequentemente descrito como modalismo ou monarquianismo modalístico. No século XX, aqueles que acreditam tanto na indivisível unicidade de Deus quanto na perfeita divindade de Jesus Cristo, frequentemente utilizam o termo unicidade para descrever sua crença. Eles também usam expressões como um Deus e nome de Jesus para se identificarem, enquanto aqueles que se opõem a eles, às vezes, utilizam expressões incorretas e desacreditadas como só Jesus e nova ordem. A denominação só Jesus é considerada incorreta, porque para os trinitarianos, ela implica na negação do Pai e do Espírito Santo. No entanto, aqueles que acreditam na unicidade não negam o Pai e o Espírito, mas ao contrário, veem o Pai e o Espírito como papéis distintos do Deus único, que é o Espírito de Jesus. Em resumo, o cristianismo apresenta 4 pontos de vista básicos em relação à divindade: trinitarianismo, binitarianismo, monoteísmo estrito com negação da perfeita divindade de Jesus Cristo e monoteísmo estrito com a afirmação da completa divindade de Jesus Cristo, também conhecido como unicidade. Agora, após explorarmos de maneira geral as diversas crenças humanas sobre a divindade, vamos examinar o que a palavra de Deus, a Bíblia, tem a dizer sobre o assunto. A expressão clássica da doutrina de um único Deus encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde é proclamado: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este versículo tornou-se uma afirmação fundamental de fé para os judeus, conhecida como Shema, que muitas vezes é citada como: Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único.
A tradição judaica destaca a importância desses versículos, sendo repetidos por judeus piedosos, inclusive antes da morte. No versículo seguinte, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Deus complementa a proclamação anterior com a ordem de amá-lo com todo o coração, alma e força. A relevância destes versículos é sublinhada por Deus, que instrui que sejam internalizados no coração, ensinados às crianças, amarrados à mão e à testa, e escritos nos umbrais e nas portas das casas. Os judeus ortodoxos, em conformidade com essas instruções, utilizam o tefilim em seus braços e testas durante a oração, além de fixarem o mezuzá nas portas de suas casas. Estes objetos contêm versículos das Escrituras escritos à mão, demonstrando a profunda reverência dos judeus pelo conceito de um único Deus. Essa reverência é evidenciada em anedota durante uma tentativa de compra de tefilim em Jerusalém. O mercador judeu ortodoxo relutou em vender AOS cristãos, expressando preocupação sobre o tratamento adequado dos versículos sagrados. Esse episódio ilustra a profunda fé dos judeus na mensagem monoteísta e, ao longo da história, destaca uma das razões para a rejeição do cristianismo pelos judeus. Outros versículos das Escrituras, como os 10 mandamentos em Êxodo e Deuteronômio capítulo 5, versículo 7, reforçam a ênfase no monoteísmo, proibindo a adoração de outros deuses. Deus, em diversas passagens, afirma ser o único Deus e não reconhecer nenhum outro além dele mesmo. Essas declarações enfáticas permeiam as Escrituras, especialmente em Isaías. Vejamos, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, além de mim não há Deus. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. A minha glória não a dou a outrem. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Existe apenas um Deus, o Criador e Pai da humanidade, conforme evidenciado em Malaquias. Durante o reino do milênio, a profecia aponta para a presença de um único Senhor, com um único nome, conforme mencionado em Zacarias. Vejamos, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Em síntese, o Antigo Testamento enfatiza a unicidade de Deus. A Bíblia frequentemente o refere como o Santo de Israel, jamais como Santo 2, Santo 3 ou muitos santos. Não há dúvidas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um. O próprio Jesus afirmou isso dizendo: Eu e o Pai somos um. Alguns argumentam que a doutrina da unicidade de Deus no Antigo Testamento seria uma ênfase contra os deuses pagãos, enquanto Deus ainda existiria como uma pluralidade. Contudo, se isso fosse verdade, por que Deus não teria deixado isso claro? Por que os judeus mantiveram uma insistência no monoteísmo absoluto? A perspectiva divina sugere que, se Deus realmente quisesse excluir qualquer crença na pluralidade da divindade, usaria a linguagem mais enfática possível para descrever a unicidade absoluta. Nos versículos citados de Isaías, palavras como nenhum, não há outro, nenhum semelhante, nenhum além de mim, sozinho e um só, são utilizadas para garantir a compreensão de que não há qualquer forma de pluralidade na divindade. Em resumo, o Antigo Testamento proclama que Deus é absolutamente único, sem ambiguidade quanto ao número. Jesus, de forma enfática, ensinou o princípio central do Antigo Testamento, o Shema de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ao chamá-lo de o principal de todos os mandamentos, vejamos, respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor.
O Novo Testamento parte do pressuposto do ensino do Antigo Testamento de que há apenas um Deus e reafirma essa mensagem de maneira clara e frequente. Algumas passagens bíblicas do Novo Testamento que enfatizam a unicidade de Deus incluem: visto que Deus é um só, o qual justificará, não há senão um só Deus. Para nós há um só Deus, o Pai. Mas Deus é um só Deus e Pai de todos. Porquanto há um só Deus, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os versículos citados são suficientes para estabelecer que o Novo Testamento reforça a doutrina de um único Deus. A Bíblia, em sua totalidade, ensina o monoteísmo estrito. O povo de Deus, desde Abraão, sempre se identificou com a mensagem de um único Deus. Deus escolheu Abraão por sua disposição de abandonar os deuses de sua nação e adorar o único Deus verdadeiro. Israel foi castigado sempre que se desviou para adorar outros deuses, sendo o culto politeísta uma das principais razões para o exílio. O Salvador veio ao mundo através de Israel, uma nação e religião monoteístas. Hoje, na Igreja, como herdeiros de Abraão pela fé, somos chamados a manter a mesma fé monoteísta no Deus de Abraão. Como cristãos, é nosso dever exaltar e proclamar a mensagem de que há apenas um único e verdadeiro Deus vivo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe seu comentário sobre o que você achou do vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembre-se, tudo o que foi falado foi apresentado versículos bíblicos. Deus abençoe.